noite, dia, para todo mundo que vai nos dedicar alguns momentos para assistir o nosso novo programa, o nosso podcast que entra, né, em função hoje. Hoje é a nossa inauguração. E eu vou começar a me apresentar, vou deixar os outros também se apresentarem e depois eu apresento essa querida que está aqui na minha frente para a gente dar início ao nosso podcast. Para quem não me conhece, eu sou Carla Schmitz. Amanda Souza. E... atrás das câmeras e na técnica aqui, Duarte Pereira. É o Dudu. Sem ele, nada disso aqui aconteceria. E hoje a gente está aqui com a Tati, uma amiga querida que tem uma história de vida assim, transformadora. E aí eu quero dar uma pincelada antes de apresentar formalmente a Tati. Eu queria dar uma pincelada na história do podcast. Nós tivemos a ideia de nos unirmos para montarmos esse podcast com o intuito de que as histórias de vida das outras pessoas transformassem a nossa vida e a vida de pessoas que às vezes passam as mesmas dificuldades, né, Tati? Então, assim, só para as pessoas, né, começarem a assistirem um podcast, já saberem que os nossos podcasts terão histórias fantásticas de pessoas comuns, mas aquelas histórias que estão ali debaixo do nosso nariz e às vezes a gente nem se dá conta. Agora eu vou deixar a oportunidade para você se apresentar e falar quem é a Tati antes da empreendedora, a Tati né, que a gente conhece a Tati como Tati das Empadas, mas a Tati é muito mais do que a Tati das Empadas. Então, vou te dar a oportunidade aí para você já começar. Já quero dizer que você é muito bem-vinda aqui no nosso espaço e que a gente não tem, assim, palavras para agradecer você ter, né, dedicado a sua tarde para estar aqui com a gente. Olá, pessoal, boa tarde. E só enfatizando o que a Carla disse aqui, né? Trazer histórias e não histórias, né? São histórias de vida vividas. E isso impacta muito na vida do próximo. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho da minha história e um pouquinho da minha vida pessoal também, para vocês me conhecerem aí. Meu nome é Tatiane Lima, tenho 41 anos, sou casada, mãe de 3 filhos lindos. E antes de começar toda essa história linda das Empadas da Tati, eu atuei no comércio de Itajubá por 13, 14 anos. Fui gerente de 2 lojas. Fui gerente da loja Marian, da loja Partenon. Eu acho que tem muita gente aí que vai lembrar dos cafezinhos da tarde, das idas na loja, das boas conversas. E eu sou muito grata a esse tempo vivido, né? Foi algo assim que fez a diferença na minha vida hoje, que eu falo que a gente tem que dar valor, né? A cada tempo vivido, que já é um networking, gente, que você vai adquirindo lá atrás para poder colocar em prática em vários âmbitos da sua vida. Nada é perdido, né? Tudo é construído. Também concordo. É isso aí. E eu sou formada em administração. Atuei na parte contábil e fiscal durante 4 anos, no escritório da Lucilene Contabilidade. Nossa, também eu sou muito grata a esses 2 patrões que eu tive. Foi um aprendizado muito grande, que hoje eu coloco em prática, né, no meu empreendimento. Então, assim, é isso, assim, em questão da minha vida pessoal, para que todos possam lembrar um pouquinho de mim aí, a parte do comércio e a parte do escritório que eu atuei. E uma pergunta aqui que eu quero te fazer, só para a gente situar quem está acompanhando o podcast aqui com a gente. Existe essa Tati, que era uma Tati CLT, que estava lá antes de ser a Tati empreendedora. Sim. Que estava bem, porque você estava empregada, como você falou, na firma de contabilidade, com pessoas, né, que você já tinha uma certa amizade. Então, a sua vida, digamos assim, estava redondinha.
Sim, Carla. E aí é justamente sobre isso que a gente quer tratar hoje. Ocorreram situações na sua vida que fizeram com que você tivesse que mudar o rumo profissional, e às vezes quando a gente muda o rumo profissional da maneira que você fez, que foi assim um rumo, digamos, de norte para sul, você vira a tua vida de ponta cabeça. Então eu quero que você conte pra gente como foi essa coisa que você saiu, o que te levou a sair do CLT? Então, só para deixar bem claro em relação ao CLT, ao emprego, é algo muito confortável, né, financeiramente. Para mim, eu sabia que eu ia ter o meu salário no final do mês, as minhas férias, meu 13º, né, registrada, colhendo ali os meus benefícios, né, para o futuro, né, para o INSS. A gente pensa muito, né, nessa parte confortável que o CLT proporciona. E, como você disse, eu estava bem. Eu trabalhava num lugar que eu gostava, em algo que eu gostava, porque eu gosto, antes de fazer empada, gente, eu gosto muito de números. Sempre gostei de matemática. Era uma parte que eu sempre me destaquei na escola, então eu tive muita facilidade com o que eu trabalhava. E aqui a gente abre um adendo para as pessoas entenderem e tirarem essa crença de que quando a gente, às vezes, trabalha com uma profissão que é, por exemplo, da exatas, a gente não tem competência e vocação e dom para fazer algo que seja mais criativo ou algo que nunca tenha passado pela nossa cabeça. Sim. Porque a gente tem essa coisa, né, de, olha, o advogado, ele vai ser advogado, ele vai trabalhar ali, ele não é capaz, por exemplo, de ser um pintor, ou ele não tem aptidão para escrever. Por que não? Eu vejo também assim que é algo que é muito plantado, Carla, lá atrás. Sempre é lançado uma semente. Entendeu? Então, assim, a culinária, ela sempre fez parte da minha família. Então, assim, por mais que eu trabalhei no setor fiscal, por mais que eu trabalhei no comércio, né? Ali com pessoas, com vendas, o domingo era algo muito importante na minha casa. Onde meu avô fazia questão que a gente sentasse à mesa. É memória afetiva. Sim. E essas memórias afetivas ali, seja qualquer coisa, como você disse sobre o pintor. Eu vou reformar a casa, é uma festa que vai ter no fim de ano. O pai pega um filho, ali me ajuda a pintar. Entendeu? Aquilo ali nasceu algo no coração dele, foi plantado. É um jardim. É algo que os pais gostam. Me ajuda aqui nessa parte do jardim. Então, é lançada ali uma sementinha. Inclusive, tem uma pessoa, aquele rapaz, o Rodrigo, casado com a Fernanda Lima. Sim. Que todo mundo, ele tem um programa de culinária. Eu acho máximo. Não é? Ele era modelo. E as pessoas ficam até, inclusive, satirizando porque ele... tem dons, ele é aquele cara que ele mexe com marcenaria, ele monta várias coisas. É o marido de aluguel, né? Ele é o MacGyver. Não é, Dudu? Tu lembra do MacGyver? O pessoal de stand-up tira sarro disso, até não querer mais. Eu já vi. O Rodrigo Hilbert não precisava casar. O Dudu também é meio MacGyver, hein? Tudo que a gente precisa, ele fala assim, não, peraí que eu vou resolver. Então, e a gente... a sociedade atual, ela tem dificuldade de ver essa pessoa que que tem multidons, né? Que é multifacetada para várias coisas, porque a gente é ensinado a ir para a escola para estudar aquelas matérias formais, entrar, sair da escola, e você é obrigado já a saber de cara o que você quer e não dar espaço a essas memórias, às vezes, afetivas, que vão, às vezes, te conduzir para algo prazeroso e, inclusive, financeiramente bacana, né? Te realizar, né, Carla? Te realizar, Isso. que hoje você olha para ele ali, que ele faz algo assim, que ele é muito realizado. Sim. Emocionalmente. Que eu acho que essa parte, assim, é algo que agrega muito, Amanda. O Verdade. emocional. Você fazer o que você ama
Não tem preço. Não tem. A parte da contabilidade, olha, Deus foi tão bom comigo, ó, eu sempre enfatizo isso porque eu vejo ele em todo tempo, em todo lugar. Eu, antes de ir para a contabilidade, ainda na CLT, eu gerenciei 2 lojas. E a última, eu havia saído e tudo, e eu sempre falava assim, a gente sempre trabalhou aos fins de ano. Até às 10 da noite, é cultura aqui do comércio, dos comércios em si, né? Trabalhar até mais tarde, feriados. E aí eu falava assim, quando eu arrumar outro emprego, eu quero trabalhar de segunda a sexta. Doce ilusão. De segunda a sexta, com a parte de nota fiscal, que é algo que eu gosto, a parte fiscal. Gente, eu falava comigo mesmo. Eu arrumei um emprego de segunda a sexta na parte fiscal, que é o que eu gostava. Então, assim, eu lancei, eu falo sobre o mindset, né? E isso ficou ali. Eu pensei que você estava se referindo ao fato de quando você fosse, no futuro, fosse empreender... ainda na CLT. Por isso ainda que eu tô você não sobre as pensava, vantagens. é verdade. Estou falando sobre as vantagens da CLT. Na CLT, com as vantagens da CLT, ela já tinha um mindset. Sim, isso aí. E é uma das vantagens. Você tem hora para entrar e hora para sair. Muitos ali, às vezes, nossa, eu tenho que entrar às 8 e sair às 5. Então, assim, é algo de vantagem. Você tem hora para entrar e tem hora para acabar. Mas Verdade. a gente romantiza Dentro da CLT. muito, né? É como a Larissa fala. A gente romantiza muito o empreendedorismo, porque eu vejo várias mulheres falando assim, eu vou ser empreendedora, eu vou trabalhar para mim, né, pensando que ao trabalhar para si vão trabalhar menos. E é Então, exatamente o contrário, né? Com certeza. Aí, saindo da CLT, podemos sair da CLT? Claro. Entrar na parte de empreendedorismo. Quando eu estava no escritório, os meus avós, o meu avô e a minha mãe descobriram uma doença. Descobriram um câncer. E ali, eu falei, meu Deus, e agora? Porque muitos que já viveram isso, vocês que estão aí do outro lado, que têm um familiar que precisa desse acompanhamento, vocês vão me entender. Precisa estar ali e vai para Poços e volta, ou Campinas, ou seja, onde for. Então, precisa de tempo. E vale ressaltar para quem não é de Itajubá e está escutando o nosso podcast, nós estamos aqui em Itajubá, no sul de Minas. É uma cidade na categoria das cidades pequenas. Nós temos aí 100 mil, não chega a 100 mil, né, Duarte? 93, acho. Então, 93 mil habitantes. Então, estamos falando de uma cidade pequena. Sim. Até então, na época a que a Tati está se referindo, a gente não tinha centros oncológicos. Então, a gente tinha que ir até Poços de Caldas, que estamos aí a pelo menos 3 horas de distância, para poder se tratar. Então, você tem a doença, você tem aquele problema, porque trajeto cansativo. Trajeto, e você tem que ter aquela coisa toda também da logística de saber se vai pernoitar na cidade, se dá para voltar, quem vai levar. Quem leva não pode trabalhar, porque como é que você vai em dias aleatórios? É uma ida sem certeza. Porque o câncer também tem os efeitos colaterais, né? Na quimioterapia. Muitos. E na época, né, já vou pular lá na frente, né? Então, vamos voltar. Saí para poder... Eu estava no escritório, dentro da CLT, e eu precisava ter algo que eu pudesse me locomover com eles e ter um tempo de qualidade para eles, porque a pessoa que está doente, ela precisa desse tempo. Precisa. Ela precisa que quem esteja ali com ela doe o seu melhor. E na época, meu patrão foi tão maravilhoso que ele não queria que eu saísse. Ele falou, Tati, vai. Flexibilizou. Sim, vai, né? Olha, eu não tenho o que falar. A minha mãe, às vezes, estava no hospital, eu tinha que correr lá, ele me dava esse tempo. Só que dentro de um regime de CLT, dentro de uma empresa, você tem outros funcionários que dependem de você. Sim. E que você tem que manter a ordem. Você tem que manter a ordem, porque senão você prejudica o outro. E eu não poderia me beneficiar e prejudicar o meu colega de trabalho. Eu falei, não, eu preciso tomar uma decisão.
E isso foi um conflito muito grande, Amanda e Carla, assim, com a minha mente. Porque nós temos as nossas despesas diárias, fixas, que a gente precisa cumprir. É muito doloroso falar isso, né? Para sobreviver. E é tão difícil, aqui eu quero frisar, porque a tomada de decisão, quando se precisa, é uma tomada de decisão completamente diferente de quando não se precisa. Sim. Não é que quem está ali naquela situação, enfrentando um parente com câncer, não sofra. A gente sofre estando com dinheiro ou sem dinheiro, mas sem dinheiro, você precisa tomar a decisão e precisa que a decisão seja certa. Porque você sabe que vão vir os gastos, você tem remédio, você tem todo aquele amparo, né, por trás que você tem que ali bancar. Sim, você precisa sobreviver, e sobreviver não é fácil. Né? Todos os dias ali, eu até brinco, o meu padrasto fala assim para mim, assim, gente, para a gente sobreviver, a gente gasta todos os dias, então a gente tem que ganhar todos os dias. Verdade. Porque senão fica um déficit, né? Ele brinca assim comigo e é verdade. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? E eu tive a Carla disse sobre insight, né? Assim, numa conversa particular nossa. Mas eu recebi na época, eu estava frequentando uma igreja, eu recebi uma palavra ali, na minha mente. E só depois eu fui entender ali que, né, a gente tem a trindade aí, a gente não vai entrar, né, em enfatizar esses pontos, mas temos, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu recebi essa palavra e aquilo ali ficou martirizando. Você vai ter uma empresa, você vai abençoar a vida de pessoas. E nós quando eu fiz o convite à Tati, e aqui, como a gente hoje é o nosso podcast, né, de estreia, eu também queria explicar um pouco isso às pessoas que estão nos ouvindo. O nosso encontro aqui, ele tem como objetivo ser transformador. Sim. E você, quando você escolhe transformar e ajudar alguém, você não pergunta para a pessoa qual é o sobrenome, carteira de identidade, religião, tipo sanguíneo. Então, nós estamos numa mesa aqui, onde a gente tem a Tati evangélica junto com a Amanda, eu espírita e Duarte espiritualista. Então, não se trata aqui de religião. Se trata de fazer o bem sem ver a quem, e que os nossos exemplos aqui sirvam aí para alguém que está, às vezes, perdido e falar assim, poxa, isso está acontecendo comigo, olha como é que deu certo na vida dela. Você está aberto a receber. Então, quando uma palavra ali, desculpe te cortar, fala. Estar aberto a receber, ouvir isso, quem for ouvir ou ver isso depois que a gente está começando, esse estar aberto é ouvir, assistir com a mente aberta. Sim. Abrir a sua casa interior, porque envolve, não é sobre religião, mas envolve. Não é sobre autoconhecimento, também envolve. É sobre lei da atração, envolve. Então, de mente aberta, aceitando todas as coisas, a gente abre a casa, que é o coração da gente. A gente abre essa casa e com essa aceitação, a gente começa a pegar, a colher dos exemplos de vida das pessoas o que é bom pra gente. E a gente vai aplicar isso. Colhe os frutos bons, né? Colhe os Isso. frutos bons. Então, só para os ouvintes também saberem que quando a Tati diz assim, eu tive, é o que ela, para ela, na concepção e no entendimento dela, ela fala do divino. Uma outra pessoa, por exemplo, que uma pessoa que não é tão religiosa, vai entender, por exemplo, o meu subconsciente, lá, aquela voz que fica batendo na sua cabeça, disse. O que a voz falou? Vamos frisar. Não, então, essa foi a primeira palavra que eu recebi lá, que ficou na minha mente, no primeiro instante, que eu ia ter um empreendimento e que eu ia empregar pessoas. Dias após, eu conversava muito com meu avô. E em uma conversa com ele, eu falei, avô, o que eu faço? Eu preciso tomar uma decisão. A minha filha já havia nascido
eu precisava retornar ao trabalho, né, que você tem um tempo de licença maternidade dentro da CLT. Aí ele falou para mim assim, faz empada. Sorrindo, que ele sempre sorria. Eu falei, vô, empada? Quem vai querer comprar empadas todos os dias? E, gente, para mim, nesse momento, foi o que me impactou e me impulsionou. Ele me disse assim, filha, a qualidade e a constância vai fazer o seu nome. Olha. E lembre-se do que eu sempre te falei. Quando não tiver emprego, CLT, vai ter trabalho. Isso é demais, né, Duarte? Assim, e Exato. Amanda, assim, essa questão que a gente bate muito na tecla hoje em dia, que as pessoas, elas querem emprego, mas elas não querem trabalhar. Pronto, eles não. querem algo pronto. Porque o trabalho exige dedicação. E ninguém Muita, consegue Carla. ser dedicado se não faz com amor. É a chave. É a chave das coisas, é fazer tudo com amor. As pessoas, principalmente os jovens hoje, entram no mercado de trabalho pensando num futuro a curto prazo, pensando em Um dinheiro, mês. né? E não entra com amor. A pessoa tem que saber o que ela quer, ela tem que parar, ouvir o coração, sair um pouquinho do mundo, porque enquanto estiver inserido no mundo, você está dormindo, você não despertou. Você tem que despertar para si mesmo e é lamentável que para muitos esse despertar venha muito tarde. E as pessoas não conseguem, às vezes, captar a mensagem do universo como ela captou na voz do avô. Faz empada. Acho que não tinha nada a ver com o que você estava conversando. E, de repente, faz a empada. E depois ficou isso na sua memória. Aquilo foi a chave. Aquilo foi a chave que conectou o que você ia fazer com amor. Com certeza. E ele também, provavelmente, também estava ligado, porque ele devia estar com os canais ligados, porque ele teve uma intuição, passou a intuição para ela e ela também teve a humildade e a receptividade de aceitar e acolher. Porque quantas vezes a gente senta, às vezes, com um amigo, com um filho, e as pessoas, ou com uma pessoa desconhecida, às vezes, que fala alguma coisa para você e você tá tão ligado nas coisas do mundo, nas contas para pagar, nos problemas, Sim. que você não consegue acolher algo que vai ser a sua virada de chave. É a conversa de surdo mudo. A hora que a gente consegue sair, que foi o seu caso, que aquilo te impactou, você deu aquela negada na hora, mas depois te impactou. Quer dizer, você ouviu, você não ficou na conversa Sim, surdo mudo. e além de eu ter ouvido ele, eu vi. E eu não vivi, né, na época, mas eu ouvia essa história aos domingos na mesa, como eu havia dito para vocês, aos nossos almoços de domingo, as histórias de vida dele. Então, assim, ele era um homem de 33 anos que tinha um emprego CLT, né, fixo. Ele perdeu visão 100% no Rio de Janeiro, com 5 filhos. E ali, no meio do desespero, precisava levar comida para dentro de casa, que não tinha saído o processo trabalhista dele ainda, que a empresa meio que desamparou na época. Ele falou para minha avó, vamos fazer salgado. E aí a minha avó foi para a cozinha, começou a preparar as empadas e ele saía com os filhos mais velhos para vender. Então, assim, essa memória, né, familiar, essa história familiar veio de tempo em tempo. Eu sou a neta mais velha, o meu avô veio para Itajubá, eu nasci aqui. E ele vendia bilhete, gente. Vocês vão lembrar do meu avô, cobra, cachorro, elefante, no calçadão, lá perto da barbearia do Brandão. Tá, José Maria. Lembrei também. Passou muito aqui pelos estúdios da emissora. Gostava muito de microfone. Isso, nossa, era uma pessoa ímpar. Aquela pessoa que fazia com amor. Ai, que bom que você conheceu meu avô. Fico muito feliz. Eu- Amigo do meu avô é meu amigo. Eu acho tão bonito isso, lembrar do avô, porque eu tenho tanto orgulho do meu avô, que tudo que ele falava pra mim, eu ia absorvendo e ia guardando. Quando eu fui casar, Carla, eu não tinha emprego. Eu trabalhava numa loja de vendedora e o meu marido tá formando engenharia civil. E eu fui lá e falei, vou casar. Aí ele falou pra mim assim, aí o meu sogro tinha acabado de falecer, ele que tinha a loja de aquecedor solar, e ele falou assim, continua com a loja.
Eu falei assim, vô, mas não tem como o Hermes mexer, porque ele tá formando engenharia, tudo. Ele falou assim, você vai começar essa loja e vai dar certo. Vamos em frente. Olha só. E não é que vai fazer... Hoje é aniversário do meu marido e a gente tá fazendo 13 anos juntos e faz 13 anos que estamos com o comércio e Que deu certo bênção. mesmo, porque eu ouvi o conselho do meu avô. Uma palavra sábia. E para contar quem é o vô da Amanda, porque pode ser que as pessoas não saibam, né? É o meu tio Sebastião Rieira, que é vô da Amanda, meu tio, super amigo do Duarte, não está aqui. Segundo ele, eu sou o discípulo dele. Tá vendo? Porque o Tchau um dia chegou para mim e disse, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ele foi meu mestre. Foi o meu também. Olha É só, verdade. que lindo. E engraçado, eu falei isso pra Tati, antes da gente entrar no ar, eu falei isso pra Tati. Eu falei assim, curioso a gente estar em um foco, né, em um ponto que é comum para todos nós. Vou esclarecer. A Tati, a mãe dela, né, lógico que ela vai também falar um pouquinho da mãe, mas ela tem esse vínculo com o avô, porque o avô morava com ela. Aí a Amanda veio e falou do avô. Ele me criou. O Duarte é avô e vive uma experiência mágica com essa questão de ser avô, assim, com uma outra visão diferente da nossa. E o meu avô era imigrante, veio para o Brasil com 20 anos, devendo a passagem e com uma muda de roupa. Uau. Então, assim, as pessoas fantasiam muito, às vezes, a infância das outras e como a vida das outras pessoas foi fácil. E, por exemplo, o meu pai, ele ficou até os 2 anos de idade sem andar, porque o primeiro negócio que meu avô teve foi um açougue. Então, a minha avó e o meu avô trabalhavam nesse açougue. Então, a minha avó não tinha dinheiro nem para ter um berço, ela pegava aquele gavetão, aqueles gavetões antigos, botava assim no canto do açougue, forrava ali, deixava o meu pai o dia inteirinho ali dentro do gavetão. E por esse motivo, meu pai demorou a andar. Então, o meu avô conta que eram 2 garfos, 2 facas e 2 colheres, 2 copos, porque não se tinha condições de ter mais do que aquilo. A minha avó lavava a roupa dos funcionários para poder não pagar um salário tão alto para poder ter aquele contraponto. Então, assim, como a geração também, a gente merece, a gente precisa avaliar e dar a devida importância às gerações passadas. Preciso. Que são as gerações, por exemplo, no caso do meu avô, a geração pós-guerra, né? E essas gerações que vieram antes, porque eles eram sábios, de uma sabedoria que a sabedoria atual é outra, é uma sabedoria tecnológica, né? Racional, e antigamente não. Por isso que é preciso que as pessoas tenham essa coisa de sentar com a família, que se volte a ter os eventos de domingos, almoços, os encontros na porta de casa, a gente que está numa cidade de interior, para que se converse, porque se conversando, a gente consegue chegar numa solução para aquele problema. Porque a gente sempre vai achar, hoje com a tecnologia, a gente vai sempre achar uma solução melhor, mas a gente vai depender do caminho que foi trilhado. A gente precisa revisitar o passado, como seu pai fez quando ele te falou da empada, ele te convidou a revisitar o caminho e falar, continua daqui para lá, porque aqui eu solidifiquei. Daqui para frente você vai criar do seu jeito, não precisa repetir o padrão. Ele pode não ter dito com essas palavras, mas foi exatamente do jeito que você fez e com amor. Exatamente. Ouvindo o que a Carla falou e você complementando, o que eu vejo, né? Você falando sobre a Segunda Guerra, né? Toda essa dificuldade. Eu ouvi uma frase, e isso também, eu falo assim, tem coisas boas que eu colho, né? A gente tem que colher as coisas boas que a gente ouve, que a gente lê. Tempos difíceis formam homens fortes. É isso aí. Tempos fracos formam homens fracos. Verdade. Então, assim, talvez essa facilidade da tecnologia, essa facilidade que o mundo, eu digo facilidade entre aspas, né, gente, assim, oferece hoje,
as pessoas não querem. É uma É, frouxidão, chega muito fácil na mão. Na minha época, tinha biblioteca. Tinha. Eu estudei em escola Eu pública, Amanda. E eu falo que a escola que eu estudei seria uma escola particular hoje. Porque nós íamos para a biblioteca, nós tínhamos que ler. Tinha que fazer pesquisa. Tinha que fazer pesquisa. Itajubá- Não tinha Google. Itajubá tem um histórico maravilhoso, né, de professoras. Eu lembro que eu tinha amigos que estudaram no grupo em Maria da Fé e eu tenho um amigo, inclusive, que fez IME e passou no IME sem fazer cursinho, estudando a vida inteira no grupo de Maria da Fé. Então, a gente tem esse histórico e espero que a gente caminhe Porque pra foi uma... inserido. Foi inserido. Nós tínhamos que fazer. Exato. E assim, não tinha essa frouxidão. Espero que a gente vá em busca desse passado, que é um passado que não é um passado melancólico. Ah, já passou. É um velho. passado... O que foi bom para nossa cidade, para as nossas famílias, para mim, para você, no nosso passado, que a gente pode trazer, botar aqui no presente, que com certeza vai gerar frutos para o nosso futuro. Né? Com certeza. São as memórias e o que foi vivido. Eu falo assim que essa diferença entre emprego e trabalho que o meu avô remeteu foi muito importante, porque eu saía nas ruas para vender porta a porta. Hoje nós temos Instagram. Hoje a nossa venda é uma venda rápida. Você postou ali, você vendeu. Não, a gente tinha que caminhar. Então, o que você pode usar lá atrás? Tá, não falando, nossa, você tem que sair na rua para vender novamente. Não. Que ferramenta que você pode usar para aplicar no Instagram? Para aplicar nas suas vendas? Tem que ter uma parte humanizada. Mas não é uma ferramenta. Você aperfeiçoa sem repetir o padrão. Sim, exatamente. É o que falando, trazendo que você o que a sua fala me fortaleceu muito isso. Hoje a nossa ferramenta, nós vendemos pelo Instagram, mas cadê a parte humanizada? Eu exemplo, gosto muito. Eu postei a minha empada aqui. Você se vira lá e manda lá no WhatsApp. A minha área tem muito essa coisa do e-commerce. E eu, particularmente, a minha garota dos olhos, né, azuis, é lá o fato de eu atender a cliente, de eu poder fazer aquele atendimento para um. Valoroso, carro. E assim, eu entendo que tem muita gente que vai ganhar muito dinheiro com a questão do e-commerce, só que tem que saber se vai ganhar muito dinheiro e se vai ser feliz. Se vai estar fazendo aquilo dali com amor, com devoção. E graças a Deus, aconteceu isso. Você teve essa mudança na tua vida profissional e esse realmente foi um tsunami. Sim. Você falou sobre maternidade e aí eu queria te fazer uma pergunta. Se você sentiu diferença, porque a tua primeira maternidade foi durante esse processo do teu avô e da tua mãe. Não, foi a última. Foi a última. Foi a última. Eu não havia planejado. Mas, né, alguém... Deus já tinha preparado tudo, né, Carla? Ele já tinha preparado da forma linda dele. Ele sabia que eu ia ter 2 perdas profundas. E ele me presenteou com a minha filha. Que é onde eu olhei e falei assim, não, eu preciso prosseguir. Em meio à dor, em meio à tristeza, ela me trouxe um pouco de alegria. Não vou dizer alegria total, que ia ser hipocrisia da minha parte, mas um pouco naquele momento. Mas nesse momento de dor, eu posso dizer para vocês assim, que eu aprofundei raízes, que expandiu o que estava ali comprimindo. No momento de dor que nascem os maiores empreendedores. E eu senti que eu nasci nesse momento de dificuldade. Talvez você fale assim, eu perdi. Não, eu não perdi, eu ganhei. Isso é uma coisa que a gente tem que considerar e tem que parar para pensar, porque eu falo para mim mesma. O Brasil, né, a gente está vivendo um momento tão difícil, onde a gente coloca, às vezes, desculpa em tudo que está acontecendo de errado, para poder meio que justificar suas dificuldades.
Mas a gente também tem que pensar que muitas pessoas fizeram história durante os piores momentos da civilização. Porque sempre aonde há sombra, há luz. Então, a gente tem que fazer desses momentos de sofrimento oportunidades transformadoras. E é sobre isso que o programa trata. Então, você, por exemplo, Tati, você está falando que, dando esse depoimento maravilhoso de que foi num momento de dor, de profunda tristeza, que hoje você conseguiu desenvolver esse seu lado profissional, está fazendo aquilo que gosta com carinho, porque a gente falou do ritual todo que você tem durante a preparação. Nossa, então, na verdade, assim, isso surgiu ali naquele momento de dor, que eu não estava legal, que eu me refugia na cozinha, porque como a gente conversou, assim, ao pessoal, né, Carla? A comida, ela transmite muito da gente. Tudo, né? E mesmo naquele momento ali que eu estava vivendo essa parte negra, esse pesar ali da minha vida, eu entrava na cozinha, Amanda, eu colocava um louvor. Igual eu falava eu. assim, isso aqui é o que Eu vai, faço isso. é o que vai sarar a minha alma, é o que vai falar com o meu íntimo, e eu colocava ali para que quem fosse receber o meu produto recebesse algo bom, que eu não transmitisse de alguma forma aquele lado ruim que eu estava vivendo, sabe? Então, isso tornou-se em parte do meu dia a dia. Eu vou para a cozinha, eu tenho que colocar um louvor ou uma música. Digo sobre louvor, gente, mas assim, elevação gente, são músicas que vão edificar. Exatamente. Que tem a letra. Que certo? gere sentimento, que assim, é belo para 100% das pessoas. Né? Eu falo assim que tem até aquela parte uma música do Felipe Duran que eu acho sensacional, Viva a Vida, né? Com alegria, ele traz uma letra linda. Então assim, a gente tem que estar tem que estar com o ouvidinho ali, opa, o que eu estou ouvindo? O que eu estou absorvendo? Né? Mas Eu acho isso importante demais. Eu sou assim também, Tati. Quando eu vou limpar a casa, quando eu vou fazer comida, eu sou movida à música. Porque eu gosto de louvar. Eu até, não sei se eu contei pra Carla, eu louvo na igreja também. Então, quando eu tô assim com Deus, assim, parece que eu sinto mais leveza. Parece que eu consigo ir fazendo as minhas coisas, parece que a música movimenta. Chega aí. Eu gosto muito. Mas música, assim, comida, né? Eu estar constantemente em oração, cantando, ouvindo uma canção, a gente eleva, né, as nossas ondas cerebrais. Agora falando como espiritualista, a gente eleva as nossas ondas cerebrais, eleva a nossa frequência. Para quem é espiritualista vai entender quando a gente fala que entra em alfa, aí tem realmente isso que você falou. Você se conecta com o que você está fazendo. Sim. E você leva, assim, aquela oração, naquele cântico que você está interpretando junto ou só ouvindo, você leva para tudo que você está fazendo, porque tudo é interconectado. Com certeza. E por isso que vale a ressalva de que você precisa vigiar muito aquilo que você ouve. Porque aquilo que você ouve vem em forma de ondas. Tá aí, meu amigo, que não me deixa mentir. Então, você precisa saber em que frequência você vai vibrar. Então, se você pegar um estudo lá da tua vibração na tristeza, ela tem uma onda bem baixinha. E assim por diante. Como você vai melhorando a sua maneira de pensar, o seu mindset, como você falou no começo do podcast, você vai elevando a sua energia. E dizem, né? Dizem, e eu vi isso ontem porque mandaram para mim, que quando você está vibrando pleno, que é o que acontece quando a gente busca, né? A gente busca escutar um podcast de qualidade, uma música de qualidade, um filme, um papo com um amigo, sentar com a família. A gente acaba se protegendo, porque a gente está vibrando tão alto que nenhuma crítica, nenhuma energia de baixa vibração vai conseguir vai conseguir penetrar ali naquela blindagem que você fez, né, da sua estrutura. Eu ia falar escudo, mas a blindagem é a palavra que ficou certa aí. Porque você realmente blinda frequencialmente. Você blinda ali e nada passa. Porque
E outra coisa, você sente. Tenho certeza quando você está lá na sua cozinha fazendo as suas coisas, a Amanda também, às vezes ela está aqui, está ouvindo as músicas delas ali, as músicas de louvor dela, umas músicas bonitas, às vezes ela canta junto. Nesse momento que eu estou vendo que ela relaxou, cantou junto, ela está interconectada, sente essa blindagem e você sabe exatamente a hora que você conectou, você sabe que nada vai te abalar naquele ponto ali. Então você segue A com gente tem que segurança. buscar esse fortalecimento, né? Isso. Você falou sobre Fazer o filtro que a Carla falou. É. Subir a frequência. Exatamente. Sobre a maternidade. A maternidade em relação ao empreendedorismo, né? Não, eu queria... Que diferença? Eu queria que você pontuasse em como a tua maternidade, em que você realmente sofreu todos esses percalços, você teve a primeira maternidade que você estava mais tranquila, que você estava com a tua mãe, com o teu avô e tal. E aí, a gente fica pensando que, às vezes, pelo fato da segunda maternidade, você ter sofrido tudo aquilo que você sofreu, as pessoas pensam assim, nossa, mas, coitada, parece que ela não aprende, assim, vai sofredora. E, às vezes, é exatamente o contrário. Às vezes, é aquela maternidade que foi mais turbulenta que te trouxe um amadurecimento e uma percepção do que é ser mãe, que a outra, com toda a tranquilidade do mundo, não te proporcionou. Então, eu queria que você pontuasse isso aí. Não, então, por isso que eu queria fazer essa divisão. Assim, as duas primeiras maternidades, eu estava na CLT. Você tem 3, Tati? Tenho 3. Nossa, de achei que você tivesse 2. 21, 10 e 5. Os 2 primeiros eu estava dentro da CLT. Aí, vamos lá, pontuando. É legal CLT, você cumprir horário? Ok. Agora, em questão de maternidade, não é legal. Por quê? Porque você não consegue ter esse tempo de qualidade, que é o que você falou. Em meio a essa turbulência toda, eu fui mãe. Carla, eu pude acompanhar cada passo da minha filha, Amanda. E valorizou. E valorizei. E valorizei por quê? Porque eu perdi 2 pessoas que eu amava demais. Que é quem me criou, que foi o meu avô. E a minha mãe que me deu a vida, né? Me deu ali através da vida dela, né? Eu nasci. Então, assim, ela veio, preencheu parte ali. E depois fui reconstruindo, né? De 2 anos para cá, eu pós-luto. Mas, assim, eu pude acompanhar, Carla. Eu dava banho na minha filha, eu dava comida para ela, eu levava ela ao médico. Então, assim, eu sou feliz. Eu fazia empada na minha cozinha interna. Antes, eu construía minha cozinha 1 ano depois, mas empurrando carrinho. Eu vi ela sorrir para mim. Então, assim, um dos benefícios grandiosos de você poder empreender e fazer o seu tempo é você poder cuidar de quem você ama. Então, olha só, aqui é que eu ia abrir o adendo. Às vezes a gente fica reclamando e fica assim, ai, porque eu tenho... às vezes um ente lá querido, doente, e eu tô tendo que cuidar dos meus filhos, tô com os meninos pequenos e a gente fica naquela confusão. Mas olha que legal que você fez. Você pegou o fato de você ter que cuidar da sua filha e fez com o máximo de amor e o máximo de cuidado, porque você estava aberta no crescimento, em saber o seguinte, olha só, da mesma maneira que aqui eu estou perdendo, aqui eu estou ganhando. Só que quando a gente lida com vida e com morte, a gente tem que pensar que isso não é o fim, que é sempre uma transmutação de energia, né? O universo é assim, as plantas morrem, mas servem de adubo para outras que estão nascendo, para os animaizinhos que estão se alimentando, e a gente se alimenta das plantas, se alimenta dos animais, e aí a corrente da vida está sempre ali. Então a corrente da vida nunca morre. E eu estou olhando para você, seu olho está cheio d'água, e daqui a pouco eu também vou ficar emocionada aqui. Eu senti na hora que ela começou a se emocionar ali. E você está falando de ciclos. Os ciclos vêm e vão, as coisas se transformam. Continue. Fale, Tati, ela tá... Não, é que eu falei assim, toda vez que eu falei assim, não, agora quando eu vou falar do meu avô e da minha mãe, eu não vou chorar mais. Mas
Gente, a emoção não tem como. Quando você lembra, eu digo assim, foi o melhor tempo que eu pude viver com a minha mãe. É a qualidade, Eu não né, tinha Tati? vida, eu não tinha, assim, tempo de qualidade com ela. Dores, às vezes, da vida, da infância, interrompeu esse laço. E foi no momento da dor que ele foi reconstruído, que eu pude olhar nos olhos dela, Carla. Isso E eu ouvi maravilhoso. ela falar para mim assim, filha, eu te amo. Isso, olha aqui, o que você tá fazendo hoje. Mãe, eu te amo. Era no momento da ida para Poços que a gente parava para tomar um café, Carla, E se coisa que eu não curtir. parava para fazer com ela. E Deus proporcionou esse tempo de reconciliação com a minha mãe. Isso é maravilhoso. Isso que você. E eu aproveito aqui a oportunidade para te agradecer, já antecipadamente, porque você se abrir da maneira que você está fazendo para que outras pessoas ouçam e entendam que às vezes você precisa, cara, vamos dar valor agora. Agora, seja curado agora. Aproveite, a minha mensagem é para vocês aproveitarem um momento de dor e olhar com carinho que mensagem que quer ser passada. Entendeu? E ali naquele momento com ela foi um momento de reconciliação antes da morte. Sabe? Um momento de toque, de abraço. Então, assim, faça enquanto vocês têm. Enquanto você pode tocar, enquanto você pode abraçar, enquanto você pode conversar, enquanto você pode tomar um café. Entendeu? Eu falo assim, do meu avô. Eu convivi muito mais com meu avô do que a minha mãe. Eu lembro das minhas tardes de café no vadinho com ele, Carla. Que eu descia para a gente poder trabalhar, né, ali no calçadão, ele fazia as coisas dele e aquele cafezinho, coisa que eu não tinha com ela. Então, assim, aproveitar os momentos. Nossa, a gente fica até... Né, Duarte? A gente fica até... Emocionante. Eu, por exemplo, tive uma trajetória diferente da sua, porque eu perdi o meu pai. Perdi não, porque meu pai, ele não está mais hoje aqui entre nós, da maneira, né, que a gente, enfim, conhece aqui, encarnado, enfim, para um câncer, porque ele teve um câncer de colo do intestino e meu pai morreu com 35 anos de idade. Jovem. 10 anos a menos do que eu tenho hoje. E eu era muito menina, eu tinha 10 anos, então, veja bem, eu não pude ter essa maturidade que você teve, essa oportunidade para poder fazer esse resgate emocional, de poder né, de dizer, olha, eu te amo. A gente tomou medidas erradas lá atrás, entre nós, né? Mas agora é a oportunidade da gente resetar isso tudo aqui. Então, assim, a sua oportunidade foi uma oportunidade, assim, valiosa. E é a oportunidade, às vezes, de outras pessoas que estão escutando, né, o podcast. E a vida é sobre isso, é sobre agarrar o momento, estar conectado para poder entender qual é o insight e falar assim, olha, vamos nesse caminho aqui para poder chegar num lugar melhor. Deixa eu perguntar uma coisa para a Tati. Você viveu esse momento com a sua mãe, você tinha noção de que esse momento, você estava vivendo a vida, precisou cuidar dela, você tinha noção que estava havendo uma reconciliação, ou você foi vivendo a vida e depois que tudo aconteceu, você falou, nossa, esse momento foi me dado, ou ali você tinha consciência já de que esse momento havia sido lhe dado? Naquele momento. Naquele momento, porque não havia esse tempo. Né? Não havia esse olhar, esse parar, eu olhar nos olhos dela, segurar na mão dela, sabe? Ela deitava no meu colo, porque tinha dor no trajeto. Então, assim, foi ali, sabe? Que eu pude perceber. Eu falei assim, uau, agora? Né? Mas tudo bem, vamos... Eu não chorava perto dela, gente. E você tinha noção que aquilo seria por um tempo determinado? Eu ainda havia esperança. Eu ainda tinha certeza que tinha esperança, mesmo recebendo um diagnóstico. Mesmo falando que não tinha mais cura.
Eu estava ali toda semana com ela, crendo que possivelmente poderia haver uma E estava transformação, certa. uma mudança. E estava certa, porque a para gente tem Deus que nada viver é com impossível. esperança. Né? Eu tinha esperança todos os dias que ela ia ser curada, que meu avô ia ser curado, entendeu? Mas assim, meu avô foi primeiro, depois ela foi primeiro, e o que a Carla falou, nossa, foi muito lindo agora. Não, você não perdeu o seu pai, e eu não perdi o meu avô e a minha mãe, independente da religião. Eu creio que nós Exatamente. viemos de um lugar e que a gente vai voltar para ele. Ai, que lindo. É muito mais que isso aqui. olha, É isso que é o que está me fortalecendo hoje. É isso que é o que me fez me olhar como mulher. Porque muitas das vezes você vai empreender, você esquece da mulher que existe em você, você deixa de se cuidar, principalmente na dor. E essa certeza que o Senhor, que Deus plantou no meu coração em saber que tem um lugar de retorno, é o que me conforta todos os dias. O choro, ele vem porque a gente é carne, nós somos humanos. Mas, assim, é a certeza. Que ele tá lá esperando era a gente. exatamente isso. Quando a gente teve as nossas reuniões para montar a estrutura do que a gente queria fazer, a gente chegou a ter diálogos a respeito dessa coisa da religião. E o que eu queria era, olha só, você não está aqui por acaso. Não. Você foi enviada por Deus para estar no primeiro podcast, aquele que iria abrir preparar os nossos corações para toda essa mensagem, essas coisas bonitas que a gente queria, sabe? Às vezes são assuntos que ninguém gosta de tratar porque nós fomos ensinados a não falar sobre aquilo que é desagradável. Mas chegamos em um momento da civilização que precisamos falar daquilo que não é La La Land, para a gente poder entender o que é preciso ser feito. Sim. E a gente não esperava, assim, a gente veio com a proposta de fazer isso, e juro para você, eu não sei quanto as minhas duas colegas aqui, eu não esperava tanta intensidade, tanta também. emoção, eu não esperava tanto, porque a gente teve essa ideia, falou, vamos fazer um piloto, vamos fazer um piloto. Mas olha, tocou o coração e como a Carla disse, você tinha que estar aqui hoje, nada é por acaso. Não. Amém, que lindo. Tudo é sobre ele, né, Sobre Amanda? ele. E eu queria falar, porque a Carla, ela acompanhou uma parte da minha vida que eu tive crise de ansiedade, pânico, e muitas vezes eu estava no quarto, eu falava assim, pra que eu nasci? Pra que não é um tema assim diferente. Mas eu falava assim, meu Deus, pra que eu nasci? Eu nasci só para causar peso na terra, eu não sabia o meu propósito. E aí, um dia, uma amiga minha postando lá, eu fui e comprei um livro. Até eu dei um para Carla. E esse livro eu fui lendo. Eu fui entendendo o meu propósito. E eu falei assim, não, Deus, eu tenho que ajudar as outras pessoas, que tem muita gente passando por isso. Foi no momento de dor que eu entendi o propósito que Deus tinha na minha vida. Então, isso que você passou é para você ajudar outras pessoas que também vão passar por isso. A curar, né, Amanda? Para curar, para curar a alma. É o objetivo, é o que a Carla falou, a gente está aqui para quê? Né? Independente de posição social, independente de religião, a gente tem que fazer a diferença, a gente tem que fazer o dia do outro mais feliz. Sim, e uma coisa que a Amanda falou que vocês vão me achar louca. De vez em quando vem uns insights assim muito loucos na minha cabeça, mas a Amanda falou assim, porque eu não sabia o meu propósito. E às vezes o propósito é não ter um propósito. Porque quem tem um propósito, se todo mundo tivesse um propósito definido vida, né? Quando nasceu, as pessoas iam ficar muito relaxadas, ia ser muito fácil. Agora, quando não se tem um propósito, se está aberto às transformações interiores, a tal falada reforma íntima, que eu persigo todos os dias, e a transformação, querer transformar o ambiente fora dali, né? Olhando para os outros, olhando para o próximo, que foi o que Jesus falou. Não é sobre você, é sobre os outros. Você não é nada.
a palavra, né, o sentido da palavra, ele pode mudar. Não é o propósito, é de propósito. Exatamente. É deixar de você propósito, atordoado. Carla. É deixar você sofrer, é você ficar atordoado. Por quê? Porque quando você sofre, você fica em silêncio. Você observa, é mais fácil de você conectar. Quando você está comendo, bebendo, dançando, vivendo tudo intensamente, você não tem tempo para ouvir, né? Ou contemplar a natureza, ouvir. Você não tem tempo para ser ouvinte, porque você está o tempo inteiro preocupado em falar. É o ego, é o superego ali na frente de tudo. Então, a dor, muitos podem não concordar comigo e a gente vai depois abrir um espaço para que as pessoas deem as suas opiniões. Sim. Muitas pessoas vão dizer que eu estou errada, mas eu acredito que a dor é um processo para a transformação daquele ser. A borboleta? É a borboleta. Porque às vezes a dor, a gente considera, né, que aquela dor é algo ruim, porque nós somos ocidentalizados, né? Aliás, somos do Ocidente e somos, desde que o mundo é mundo, levados a crer que a morte é ruim, que a dor é ruim. E os orientais já têm uma visão completamente diferente disso, né? Um amadurecimento. Então, eu acho que a gente precisa parar e pensar como você pensou. Olha, a doença dos meus queridos foi uma oportunidade de alinhamento das relações. Sim. De troca de amor, né? E assim, Tati... De empatia. De empatia, de se você colocar no lugar do naquele outro. lugar ali e falar assim, ó... A gente não sabe, né, o que nos aguarda. Então, com esse sofrimento que eu passei, Carla, eu comecei a ver a dor das outras pessoas, porque antigamente eu julgava as pessoas que passavam, isso é frescura, falta de trabalho. Hoje não, eu vejo a dor daquela pessoa. Então, eu acho que eu passei por aquilo para me entender o próximo. E é uma avaliação diária, Amanda. É uma avaliação, assim, que a gente está sempre preparado para olhar e pré-julgar o outro, né? Mas eu ouvi isso de uma pessoa, né? E ficou ali. Você já fez a sua avaliação diária? Você já olhou para você? Sim, o exercício espiritual. Sim, eu falei assim, uau, eu não olhei, eu não perguntei de 0 a 10, qual que é o seu relacionamento com o conhecimento, com a palavra, qual que é a sua busca diária para a sua evolução espiritual? Eu deitar assim, a cabeça no travesseiro e autoavaliar primeiro, e você para de ficar olhando para o vizinho, entendeu? Então, é sobre isso, gente. E sobre o empreender, hoje fácil não é, Carla, né? A gente tem os altos e baixos. Eu já passei meses aí com vendas ruins, mas eu me permaneci constante, como meu avô disse. Por que da constância? Porque quem disse que ia ser fácil? Não é. Quando você tem um empreendimento, você é o seu patrão, você é empregado, né? Você é empregado, porque se você quer que seu negócio cresça, você tem que estar ali com a mão na massa. Não é terceirizar. Mas para e pensa vê se faz sentido para você. Ter tido todo esse percalço no meio do caminho fez você entender que existe uma coisa que é fundamental: equilíbrio e tempo ao tempo. Da mesma maneira que você viveu o processo do luto, e teve aquela transformação de ter vivido, de estar agora com a sua família, com seus 3 filhos, daquilo dali, né? Aconteceu, você viveu, mas você sobreviveu. Então, se você sobrevive perdendo quem você ama, como é que você não vai sobreviver a tempos difíceis lá na questão da venda, né? Para nos tornarmos o quê? Mulheres fortes.
Porque empreender, como você disse, a gente não pode maquiar, e é lindo, você vai ter tempo. Não, demanda tempo, demanda conhecimento. Eu vejo a Carla, em questão do seu empreendimento, é estudar, é se relacionar, mesmo tendo esse e-commerce, né? Que você disse, é se relacionar, é se dedicar. Então, isso demanda... De 0 a 100%, 80%. Tá sendo otimista. E 80%, eu vou Nossa, botar até da mais. gente aqui. Eu vou até Entendeu? botar mais, porque a gente não tem tempo, né, Tati? Mas aí o que aconteceu? Uma vírgula e um parênteses. Eu comecei a olhar, é claro, eu quero ter um empreendimento de sucesso, mas até quando vai esse sucesso? O que é mais importante? Então, assim, é cada um com seu cada um. Não tem como. Hoje, quem está ouvindo tem que colher o que eu tô tirar o de melhor aqui, não dizer que vai ser igual o que eu fiz. O que é bom para mim não é bom para você. É tudo muito louco, É porque tudo olha muito só, singular. você até falou agora, falou assim, Carlinha, é entender também sobre os meus limites, Os meus agora limites. sobre, eu preciso também fazer esse sucesso louco e ficar sem dar amor à minha família, tendo passado por todo esse processo que eu passei. Então, você também já entendeu que o empreendedorismo de sucesso é aquele que te dá a subsistência da sua família, te dá, né, te coloca naquele lugar de pessoa íntegra ali do bem, trabalhando no bem, mas que também você precisa valorizar aquilo que você perdeu lá, porque as pessoas é que valem. Exatamente, Carla. O que acontece? Muitas das mulheres que estão saindo em busca de empreender, ser uma mulher de sucesso, elas estão esquecendo dos valores primordiais. Verdade. Perdendo Hoje, família. igual a Carla falou, talvez tem pessoas que não vão entender o que eu estou falando sobre o feminismo. Sim, eu quero ser uma mulher de sucesso, mas eu tenho uma família, eu tenho um esposo. Sim. Certo? Eu quero ser uma mulher águia, mas eu quero ter um lugar para poder voltar, porque ele é a minha base, ele Você é quem está tem de braços Deus, abertos, porque me a galera, esperando. Eu tenho que honrar a vida dele. Para quê? Para eu ser honrada lá fora, para eu ser reconhecida. Verdade. Entendeu? Então, assim, mulheres, lembre-se dos princípios. Eu brinquei com a Carla. A Bíblia é o nosso best-seller. Então, vá buscar conhecimento para você ser uma mulher de sucesso, que atrás de uma mulher de sucesso, a gente tem que ter um grande homem e ser uma grande mulher em casa. E não precisa esquecer de Deus também, né? Porque agora tá uma moda de as pessoas acharem que porque você é de sucesso, você não pode ser de Deus. E as pessoas até acham estranho quando me veem e falam assim, ai, não. Essa... Não faz nada em casa, não tem, né, não tem tempo para Deus, não. E é exatamente o contrário. É você ter tempo também para fazer as coisas, digamos, até primitivas, né? Aquilo que é da sua essência mesmo. Sim, primordial. Eu me perdi nesse processo. Eu estou enfatizando isso, que eu me perdi. Eu quis só trabalhar, ganhar dinheiro e acabou invertendo um pouco os papéis. E esse ano, através de busca, de conhecimento da palavra, eu sei qual que é o meu lugar, Tá Carla. equilibrando. O meu lugar é o quê? Se a minha casa não for feliz, se a minha casa não for o meu primeiro projeto de sucesso, nada vai dar certo. Então, assim, lá em casa é um equilíbrio. Percebe, Verdade. Carla? Desculpa cortar vocês. Percebe que o seu trabalho, se você for analisar de uma ótica de outras profissões, das coisas que os outros fazem, ele é bem simples. Mas não é o trabalho, é o aprendizado em torno de. O seu trabalho, ele coloca você com tempo para abrir a mente do jeito que você abre. Viver a vida do jeito que você vive e hoje ter condições de transmitir essas lições. Assim, a gente vê as empadas ali, lá no fundo, e todo esse conceito que você está trazendo, as pessoas que ouvirem isso, que tiverem com o coração e a mente aberta, elas vão parar e pensar assim, nossa, o que era o negócio da empada mesmo? Porque ficou muito grande isso, sabe? Essa vazão que vocês estão dando assim de conhecimento, de experiência de vida, o que você faz é digno, é muito bonito, mas diante do que você fala ficou pequeno. Exato. Sim, porque tem uma base, né, atrás Tem uma disso base. tudo. Mas esse pequeno é o pequeno que alicerça tudo que você fez.
ele está ali existindo, ele é a base firme, e tudo que você vem fazendo, toda a lição de vida que hoje você está nos passando aqui, a gente está saindo, viajando das empadas para fora, mas as empadas são as empadas. Elas nunca vão perder o significado do que você passou na sua vida, das dores que você tem, do caminho que você sabe trilhar, e isso coloca as outras pessoas, como está colocando a mim aqui, de pensar assim, onde será que estão as minhas empadas para eu construir? O que eu fiz? Sabe, eu acho que muita gente vai pensar isso também. Aonde que eu plantei a minha coisa ali com amor para eu crescer e fazer esse turbilhão de extravasar a vida para os outros, a lição dura de saber viver. E o que vocês estavam falando, é na dificuldade que a gente é forjado, é na dificuldade que a gente ganha força para você entender que você vai ter os seus dias de venda ruins, mas a vida é assim, você sabe que terão dias ruins. Você entendeu a lição, você aprendeu a lição. Sim, Exato. sabe o que eu acabei de ver sobre as empadas? E fique aí, né, que eu jogue no ar aí para vários segmentos de empreendimento. Acha sua dracma. Porque a empada, para mim, foi a minha dracma, né? Eu me encontrei nela e vi qual que é a essência. E a empada da Tati. Outra pessoa pode vir fazer empada, mas é o que o Duarte falou. A tua empada tem tanta coisa nessa massa, tem tanto ingrediente que faz dela um produto único. Que, por sinal, nós ganhamos aqui. Depois, quando a gente... Olha só, gente. Por que eu vou falar isso? Porque a gente poderia ficar aqui, vocês não têm noção, 3 horas conversando, passar um café e ficar aqui comendo essas delícias. Porque assim como vocês provavelmente... Mostra ali, Amandinha. Nossa. Por favor. Da mesma maneira que vocês estão aí e o papo tá fluindo e tá gostoso, a gente tá aqui emocionados, né? Com tanta coisa que veio à tona. Estamos com as empadinhas, vamos passar um café, só que agora é podcast, não pode parar para passar café, né? Mas a gente quer mostrar, então depois a gente também vai vincular o contato da Tati, não só por conta das empadas, mas para se alguém, às vezes, quiser trocar uma ideia com ela. Sim, estou aqui à disposição. Acho que vai ser, se você permitir, vai ser bacana. E também para encomendar as empadas. Isso aí a gente gosta bastante. Eu quero aproveitar agora, deixa pra gente agradecer, né, Duarte, a presença da Tati, entrar nesse empreendimento junto com a gente, porque não é fácil ser a primeira, assim, né, pra esse muito grupo feliz, aqui. Meninas. Eu aprendi hoje muito com você, viu? E também com a Carla, com o E Duarte. outra coisa, que bom. Quando a Carla começou a gestar isso, a gente teve uma pessoa que desistiu, porque eu acho assim, vou falar por mim e de que eu ouvi de você. Como você se emocionou aqui, emocionou a gente também. Falar das próprias dores para colocar a gente no caminho que a gente está, mas não livre de dores, que a gente vai ter dores a vida toda. A gente ainda vai ter perdas, mas nós já sabemos como é. Nós vamos ter ganhos também, já sabemos como é. A Carla falou que o comer e beber é prazeroso, mas a gente também sofre porque a gente está se aperfeiçoando a cada dia. Então, o caminho é o caminho. Basta a gente ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Sim, que é difícil. E olhar com cuidado, com calma, contemplar, né? Contemplar. Contemplar. É o olhar com cuidado, é o contemplar assim com qualidade. Sim. Então, obrigada a todo mundo que esteve com a gente aqui nesse podcast, nesse balão de ensaio. Espero que tenha sido transformador na sua vida, da mesma maneira que foi transformador para a gente. Então, vocês agora já têm ideia do que vai acontecer em todos os nossos encontros. A gente vai trazer uma pessoa aqui com uma história de vida bacana para a gente poder compartilhar esse amadurecimento e quais caminhos essa pessoa tomou. Se você tiver alguém também, isso é importante, que você conheça e que fale assim, nossa, que história bacana que merece ser compartilhada, entra em contato com a gente, ou comigo, com a Amanda, ou com o Duarte, para sugerir que a gente traga essa pessoa aqui. Sim. E que a gente possa trilhar esse caminho de histórias, lindas, né? Histórias lindas. Porque esse que é o intuito, né, Carla? Falar de histórias,
trazer, dar uma esperança para as pessoas. Isso, o nome do programa é Com Sua Ajuda. Então não é nós sozinhos. É um todo. com a ajuda do outro, Sim. trabalhando para o outro. Exatamente. Então, obrigada, vamos finalizar, né, Duarte? Quer fazer mais algum agradecimento, Tati? Quer, Tati? Eu Aproveita. gostaria de agradecer a Deus esse momento lindo que Ele proporcionou aqui pra gente. Agradecer a Amanda, a Carla, do Duarte. Propor, né, e expor aqui para todos esse programa maravilhoso, essa ideia linda que vocês tiveram e que possa ir realmente impactar na vida de muitos itajubenses e gratidão. outras cidades mais, né? Porque tem muita gente que não mora mais aqui, mas tem um carinho grande pela nossa cidade, né? Então, que alavanque aí cada vez mais. Para deixar claro que o Duarte vai colocar, a gente vai botar no Spotify o áudio desse podcast e a gente vai subir também no Instagram. Sim. E aí a gente está amadurecendo aí a ideia para ver como é que né, a gente vai assumir aí as melhores plataformas, melhores formas para poder, né, que a palavra chegue ao maior número de pessoas, tá bom? Sim. Beijo. Obrigada. Agora vamos comer a empada. Vamos lá. Que delícia.